E aí, pessoal, para quem está na reta final de estudos para o exame da OAB, a gente sabe que o Estatuto da Advocacia é matéria obrigatória. Hoje, vamos mergulhar fundo na lei que é a verdadeira espinha dorsal da nossa profissão, focando em 3 artigos que, olha, são a base de tudo. Ok, vamos lá. A Lei 8.906 de 94, que é o nosso estatuto, pode ser vista como uma casa que se apoia em 3 pilares. E o que são eles? Basicamente, eles dizem o que um advogado pode fazer, como ele tem autorização para agir em nome de alguém e como o trabalho dele é protegido. Entender bem esses 3 pontos, com certeza, já é um passo gigante para garantir uns pontos na prova. O nosso primeiro pilar, então, é sobre o território exclusivo da advocacia. É o artigo 1º que cuida disso. Ele basicamente desenha uma linha no chão e diz: olha, daqui para dentro, só advogado e advogada com inscrição na OAB pode atuar. A lei usa um termo específico, atividades privativas. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se alguém que não é advogado tentar fazer uma dessas coisas, esse ato simplesmente não tem validade, ele é nulo. É a forma que ela encontrou para proteger o campo de atuação e, claro, garantir que quem defende os direitos das pessoas tenha preparo técnico para isso. Tá, mas que atividades são essas? Bom, a gente pode dividir em 2 grandes áreas. A primeira é a mais conhecida, né? A postulação em juízo. Ou seja, representar os clientes e fazer os pedidos nos processos perante qualquer órgão do judiciário. E a segunda área é o trabalho que acontece fora dos tribunais. Dar consultoria, prestar assessoria, orientar juridicamente. Agora, vamos para a parte que a OAB adora cobrar em prova. São os detalhes, as exceções. Primeiro, o parágrafo 1º traz a grande exceção. Qualquer pessoa, mesmo sem ser advogado, pode entrar com o habeas corpus. Depois, uma exigência. Os contratos sociais de empresas precisam da assinatura do visto de um advogado para serem válidos. E por último, uma proibição que pega muita gente. Não pode fazer publicidade da advocacia junto com outra atividade. Fica de olho nesses detalhes, hein? Muito bem, vamos para o nosso segundo pilar que se conecta perfeitamente com o primeiro. Se a gente já sabe o que um advogado faz, agora a gente precisa entender como ele consegue autoridade para fazer aquilo. E é aí que entra o artigo 5º, falando do mandato. O artigo 5º basicamente explica como funciona o mandato, que a gente formaliza com a famosa procuração. O caminho é bem lógico. Para atuar, o advogado mostra a procuração. Mas, e se for uma emergência? Ele pode agir sem ela, mas tem um prazo para juntar o documento no processo. E na hora de sair do caso, ao renunciar, também tem um período de segurança para não deixar o cliente totalmente desamparado. E aqui, pessoal, tem um número que precisa ficar gravado na memória: 15 dias. Esse é o prazo que o Estatuto diz ser improrrogável para apresentar a procuração depois de ter atuado em um caso urgente. É um detalhe clássico perfeito para uma questão de múltipla escolha. Anota aí. Chegamos ao nosso pilar final, o escudo. São os direitos e as prerrogativas do advogado que estão lá no importantíssimo artigo 7º. E olha, é fundamental entender isso. Não são privilégios pessoais. São garantias, são ferramentas para que o profissional possa defender o seu cliente com total liberdade, sem sofrer intimidação. E quem prepara o terreno para isso é o artigo 6º. Ele estabelece um princípio que é a base de tudo. Não existe hierarquia entre advogado, juiz e promotor. Todos estão no mesmo nível, no mesmo patamar e devem se tratar com respeito. É essa isonomia que permite uma defesa justa. Então, o primeiro grande direito que a gente tem é a inviolabilidade profissional. Isso quer dizer que o escritório do advogado, seus arquivos, seus instrumentos de trabalho e, o mais importante, a comunicação com os clientes, tudo isso é protegido. O sigilo é a alma da confiança e o advogado não pode de jeito nenhum ser forçado a contar o que o cliente revelou para ele. O segundo conjunto de direitos é sobre acesso. O acesso ao cliente de forma particular e reservada, não importa onde ele esteja, mesmo que esteja incomunicável. E o acesso aos lugares onde a justiça acontece, como fóruns e delegacias, e também aos autos do processo. Afinal, sem acesso à informação, não existe defesa. E, por fim, existem as garantias pessoais, que protegem o advogado de pressões indevidas. Por exemplo, se um advogado for preso em flagrante por algo relacionado à sua profissão, é obrigatória a presença de um representante da OAB. Outro ponto importante: antes da condenação definitiva, ele não pode ser mantido em uma cela comum. São mecanismos para proteger o livre exercício da advocacia. Ufa,
Bastante informação, né? Mas agora, para organizar tudo isso na cabeça, vamos juntar as peças e resumir esses 3 pilares num guia bem prático, focado no que você realmente precisa saber para a hora da prova. Essa tabela aqui é o seu mapa da mina. Para o artigo 1º, o segredo é saber as atividades privativas, mas principalmente as exceções. Para o artigo 5º, o foco total é nos prazos, os 15 dias para a procuração e os 10 dias da renúncia. E para o artigo 7º, a ideia central, a filosofia da coisa, é entender que as prerrogativas são instrumentos de defesa do cidadão e não privilégios da classe. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. No fundo, essas prerrogativas não existem para blindar o advogado, elas existem para garantir o direito de defesa de cada um de nós. Elas são, na verdade, um dos pilares do nosso sistema de justiça e da própria democracia. E aí fica a pergunta, né? Pensando nisso tudo, qual desses direitos seria o mais essencial para essa missão?